Bom dia, gente. Vamos acordar, todo mundo. Eu vou aqui falar um pouquinho do Janeiro Branco para vocês, que tem como objetivo trazer informação para todos vocês sobre um pouquinho sobre o quão é importante a gente cuidar da nossa saúde mental. Eu quero fazer uma perguntinha. Quem aqui acha que depressão é tristeza? Vamos lá, levanta as mãozinhas. Quem acha que depressão é só tristeza? Ficar em casa? É falta de louça para lavar? Quem acha que ansiedade é roer unha, perninha chacoalhando? Quem acha? Ninguém? Olha, tá todo mundo evoluído aqui. Ninguém precisa da palestra, né? Tá todo mundo evoluído. Então, gente, eu poderia aqui fazer uma palestra para explicar para vocês o quão é importante prestar atenção nos mínimos detalhes que a pessoa do seu lado está demonstrando, ou até mesmo você, com o seu físico, com o seu psicológico. E o quão é importante a gente correr atrás disso, porque uma hora afeta a nossa vida pessoal, afeta a nossa vida profissional, e a gente precisa de ajuda. Não tem nenhum problema em vocês procurarem psicólogos, psiquiatras. Hoje ainda existe muito preconceito sobre esses médicos, sobre esses profissionais. Eu estou estudando psicologia, estou adorando, vou para o meu 2º ano. E eu acho que é um trabalho magnífico e que todo mundo deveria ter a oportunidade de falar um pouco sobre si, de compartilhar um pouco da sua história, compartilhar as suas dores, e procurar entender o que acontece com cada um de nós, o que passa na nossa mente. Até um trabalho de evolução, e eu acho que é essencial para cada um. Eu sou suspeita para falar, assumiu a palavra. Porque é incrível o que a gente pode fazer com nós mesmos. Nós podemos mudar a nossa vida, nós podemos conviver com transtornos mentais, transtornos psiquiátricos, tomando remédio. Todo mundo aqui, quem aqui tem diabetes, por exemplo? Tá vendo? Quem aqui vai tomar um remédio pro resto da vida por causa da diabetes? Tá vendo? Então, qual o problema da gente tomar um remédio que vai ajudar a gente a viver bem, a ficar equilibrado? É a mesma coisa, só que não tem um laudo médico específico, é mais difícil de encontrar, é mais difícil de achar. Então, quem tem informação não tem preconceito. Esse foi um lema essa foi uma frase que eu aprendi aqui na Obreiros e levo para a minha vida para sempre. É muito bom a gente se informar um pouquinho sobre essas coisas, principalmente para a gente cuidar de nós mesmos. E aqui a gente tem uns vídeos de participantes da Obreiros, participantes do Continue, ou outras pessoas que aderiram à campanha para trazer um pouquinho das palavras e histórias pessoais para vocês, o quão foi importante cuidar da saúde mental. Olá pessoal, eu também estou no Janeiro Branco, mês para a gente conscientizar a sociedade sobre a importância dos cuidados com a saúde emocional e com a saúde mental. Durante todo o mês vocês vão conhecer histórias de pessoas que tiveram suas vidas modificadas para melhor depois de cuidar da sua saúde emocional. Eu só posso dizer que a minha vida mudou, eu voltei a ter brilhos nos olhos, eu voltei a ter vontade de viver a partir do momento que eu tive a humildade e reconheci o quanto eu precisava de ajuda. Eu consegui derrubar tabus e preconceitos relacionados a transtorno mental e hoje eu aderi a todos os tratamentos. Eu tenho uma psicóloga, um psiquiatra e isso só mudou a minha vida para melhor. Se você está em casa sofrendo, não esqueça, quem cuida da mente, cuida da vida. Olá, meu nome é Sérgio e eu também estou no Janeiro Branco. Lutei durante muitos anos para entender e ajudar minha filha que sofria com depressão. No início foi difícil, pois eu e minha esposa não sabíamos por onde começar a buscar essa ajuda. E porque, infelizmente, ainda há muito preconceito e incompreensão das pessoas sobre esse assunto. A verdade é que juntos aprendemos a conviver com os transtornos mentais. Hoje minha filha faz terapia, um psicólogo, um psiquiatra e leva uma vida completamente feliz e saudável. A saúde física
tem muito a ver com a saúde emocional. Oi pessoal, eu sou a Beatriz, tenho 18 anos, atualmente sou estudante de psicologia e estou fazendo esse vídeo para contribuir um pouquinho com a campanha do Janeiro Branco, que tem como objetivo principal trazer informação sobre a importância da saúde mental. Atualmente a gente tem muito preconceito sobre a psicologia, sobre a psiquiatria, e as pessoas não procuram ajuda quando o quesito é a saúde mental. Quando a saúde mental começa a influenciar na sua vida pessoal, te impedindo de ter uma vida saudável, te impedindo de ser sociável, te impedindo de trabalhar, te impedindo de ser uma pessoa feliz, temos um problema. E você não tem nenhum problema em pedir ajuda. Às vezes é mais fácil compartilhar com um estranho que possa te ajudar de uma forma melhor do que compartilhar com as pessoas ao seu redor que somente estão ali para te julgar. Então, não esteja sozinho, porque você não está. É só procurar quem te escute. Obrigada. Só lembrando, a Obreiros possui um grupo, chama Grupo Continue. É um grupo de apoio para pessoas que sofrem com dores na alma ou que têm sintomas ou diagnóstico de algum tipo de transtorno mental. Nós acolhemos, amparamos, amamos e levamos informação para essas pessoas. Não falamos de religião, porque doença mental nada tem a ver com religião, mas nós mostramos para a pessoa que existe uma esperança. Se eu hoje estou aqui, é porque tenho uma esperança e dá sim para ter uma vida saudável e equilibrada. Qualquer pessoa, família, pais, mães, irmãos, enfim, que tenham interesse, me procura um dos voluntários que a gente vai orientar para passar por uma triagem. Obrigada. Agora a gente já falou demais, então eu vou apresentar, o Milton vai apresentar o palestrante. Tá, o Fábio. O Fábio é Fábio da casa. Gente, Fábio Dionísio, mais uma vez aqui com a gente. Aproveitem essa palestra. É um homem que escreve muito bem. Os livros dele estão à venda, descendo a escada à direita com a esposa dele. Espetacular. Ele vai voltar aqui terça-feira, né? Terça-feira ele vai estar de volta. Eu gosto pouco dele, por isso que eu convido assim. Ele vem muito e, graças a Deus, cada vez mais entre nós. Com vocês, Fábio Dionísio. Fabinho, casa é tua. Muito obrigado. Melhor aqui, né? Bom, vocês vão me desculpar estar aqui, mas por causa da filmagem. Eu gosto de estar junto de vocês. Eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui. E, como o Newton falou, se eu sobreviver hoje, eu volto terça. Newton, você vai ficar assistindo a palestra? Tô danado, tô danado. Bom, eu queria começar, antes da palestra, explicar essa questão dos livros, né? Como o Newton falou, nós também temos uma obra em Ribeirão Pires, chama-se Recanto e Luz, Irmã Sheila. É um trabalho que é realizado através de um médium de efeitos físicos, muita ectoplasmia e assim por diante. Hoje são casos raros no Brasil, né? Ele já, inclusive, atua. Agora, dia 13 de fevereiro, vai fazer 33 anos de trabalho de cura e cirurgia espiritual. Sempre naquela região do ABC. Ele chama-se Edson Barbosa de Souza. Segundo a espiritualidade, encarnados já passaram mais de 800 mil pessoas através dele. E desencarnados deve ter sido uns 3 milhões. Porque para cada encarnado, são tratados de 4 a 6 desencarnados simultaneamente, numa outra dimensão, né? A maioria das instituições que trabalham com cura, elas têm um hospital espiritual construído. E esse hospital é uma base avançada, eu vou explicar por que é uma base avançada, que temos no mundo espiritual, e normalmente a relação é essa. E é interessante porque eu verifiquei essa relação de 4:1, 5:1 em outras casas também. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, até que o outro dia um colega meu, um amigo meu, ele fez essa observação. E aí, eu, verificando, isso é uma realidade. E por causa disso, vocês imaginam o que é manter uma casa, né?
vocês já perceberam aqui a dificuldade de se manter uma casa. Nós também, bom, no caso não, nós não estamos também, mas nós estamos num espaço alugado, somos uma chácara, é pequena comparada aqui, deve dar uns 4.000 metros quadrados, atendemos num sábado passado, por exemplo, 650 pessoas, e a gente também está em obras. O objetivo é ter uma sede definitiva, né? A gente já está vendo terreno e o objetivo é começar a construir. Por causa disso, eu saio da instituição com bastante frequência, eu pelo menos faço 8 palestras por mês fora da instituição no Brasil todo, com o objetivo do quê? Angariar fundos para poder construir, né? E também para uma questão da divulgação que ocorre dos trabalhos que são realizados e para que as pessoas possam ajudar. Porque isso não é obra de uma pessoa, isso é obra de todo mundo. Cada um carrega um tijolo e esse tijolinho é que constrói a obra, né? Tem alguém que deve estar à frente, mas na realidade quem constrói são as pessoas, né? Todo o mérito é delas. E com um trabalho impressionantemente enorme pelo lado da espiritualidade, que a gente não vê, mas eles na realidade é que são os grandes planejadores, organizadores e artífices de todo o trabalho. Essa é que é a realidade. Então, por causa disso, a questão de 5 anos atrás, em fevereiro vai fazer 5 anos atrás, entre outras coisas, nós fundamos uma editora. O objetivo da editora é o próprio Recanto dos Irmãos Sheila. Nós temos 20 obras publicadas que eu trouxe, e o objetivo, todo o lucro, toda a parte de direitos autorais vai em benefício das nossas obras. E hoje, mais ainda, com relação à construção. Então, todos os livros estão lá com a minha esposa, Cristina, minha fiel escudeira. Ela me acompanha em todas as jornadas, né? E eu já queria deixar claro, porque tem muita gente que vem para vender livro, na verdade, para si mesmo, né? CD. E, na verdade, nós não fazemos isso. Então, eu gosto de transparência e esse é o motivo que eu explico com relação a isso. E um dos livros é o tema da palestra de hoje, que é sobre medicina do além. E como é que surgiu esse livro? Esse livro, há 6 anos atrás, o nosso orientador espiritual, que tem um nome fictício, eles preferem que a gente chame ele Dr. Stephanie Oswald, né? Ele, na verdade, não quer que a gente decline o verdadeiro nome. Ele foi um médico aqui no Brasil, humanitarista, trabalhou a vida inteira como médico para ajudar o Brasil. Inclusive, uma peste que voltou aqui recentemente, que é do macaco amarelo. Eu vi ontem, outro dia, a história do macaco amarelo. É a febre amarela, né? Que tinha sido erradicada, que já tinha sido... Olha, faz mais ou menos 100 anos que isso já foi debelado, né? E ele trabalhou no desenvolvimento da própria vacina da febre amarela, mais ou menos há uns 100 anos atrás, junto com Carlos Chagas. Ele fazia parte da equipe de Carlos Chagas. Mas ele prefere que a gente chame ele Dr. Stephanie Oswald. E ele me pediu que fosse escrito um livro, que fosse escrito sobre os trabalhos de cura e cirurgia espiritual, porque ele, segundo ele, existe muito pouca coisa escrita a respeito. E continua, apesar de muitos livros terem sido editados nos últimos 6 anos, e que são livros muito bons, como é o caso da AME, da Associação Médico Espírita, alguns livros do João Berbel, tem livros, inclusive, que foram escritos por causa do João de Deus. Nós temos muito pouca literatura para explicar algumas questões muito importantes para nós, né? E ele passou a estrutura, inclusive a própria capa do livro, que foi ele que me pediu que fosse feita dessa forma. E, embora ninguém possa reconhecê-lo, o médico é ele. Na verdade, ele é o Dr. Stephanie Oswald, mas duvido que vocês consigam reconhecê-lo através da internet, né?
E por que ele fez essa capa? Ele fez essa capa com o objetivo, inclusive, de ensinar a parte da medicina do além. Vocês veem Jesus. Jesus é o governador espiritual desse planeta. Pelo menos nós sabemos que é desse planeta, mas nós também temos indicações que ele tem sob responsabilidade de outros orbes. Mas só esse planeta já daria uma dor de cabeça danada. Nós somos 7,4 bilhões de espíritos encarnados. De acordo com André Luiz, 20 bilhões é a humanidade terrestre. E de acordo com alguns outros estudiosos espíritas, nós já chegamos na faixa dos 30 bilhões de espíritos que compõem a humanidade terrestre. 7,4 estão encarnados, talvez agora a gente esteja entre 7,5 e 7,6, e o restante, que é a grande massa significativa, está no mundo espiritual. E boa parte deles entre nós, porque eles não conseguem alçar para outras regiões por causa da materialidade que a humanidade terrestre ainda vive hoje, né? Então, Jesus, como governador, ele é o responsável por todos os trabalhos aqui na Terra. Obviamente que ele tem uma equipe de tarefeiros, né? Uma equipe muito grande. E há 4,7 bilhões de anos atrás, ele recebeu a incumbência de criar esse planeta a partir de uma massa nebulosa que foi desprendida do Sol, assim como outros planetas desse nosso sistema. E vocês imaginam que ele não deve ter sido pouca coisa, né, para receber uma responsabilidade dessa. Que espírito é esse que recebe uma missão dessa? Tudo que eu falar é Emmanuel, André Luiz, ou coisas que eu aprendi no trabalho de cura. Então, eu não utilizo nenhum tipo de literatura. Principalmente é o que nós encontramos hoje nos WhatsApps e nos Facebooks, né? Tem muita coisa que é contraditória. E no caso de Jesus, ele também é responsável pelas nossas curas aqui. Por isso que eu quis citar Jesus. Em última instância, de acordo com o nosso orientador espiritual, quem decide pelo que acontece conosco é Jesus. Obviamente que não ele toma todas as decisões, porque ele não é centralizador, mas através da sua vasta rede, a sua grande equipe que trabalha com ele. Tanto que, por exemplo, no Recanto de Luz de Irmã Sheila, que é o lugar que nós temos esse trabalho, as fichas são enviadas para o mundo espiritual. Quando fazem as fichas, que nem acontece aqui, vocês preenchem as fichas no mundo espiritual são enviadas para o mundo espiritual e de acordo com o nosso programa reencarnatório e de acordo com as nossas necessidades são decididas quais serão os procedimentos e aquilo que a gente vai receber, se é um reforço ou se é a própria cura, né? Mas não são eles, não é a equipe do Dr. Stephanie Oswald que toma a decisão se vai curar ou não. São espíritos celestes, são espíritos que fazem parte dessa equipe. Quer acreditem ou não, essa que é a verdade que nós constatamos ao longo de 33 anos. Né? E vocês perceberam que eu não falei em merecimento com relação à cura. Eu falei em necessidades, porque nós temos certeza que não é uma questão de punição e nem merecimento. E que a maioria das pessoas tem essa tendência de achar, né? É karma. Eu não mereço. Já vem para um trabalho de cura morto, que já chega aqui derrotado. E não é por aí que funciona. Funciona por necessidades. Deus quer que a gente evolua. E nesse processo evolutivo, são analisadas as nossas necessidades para que esse programa se desenvolva e se efetue. E muitas vezes é a necessidade não da pessoa, mas a necessidade do grupo que está em volta dela. Por exemplo, alguém adoece, não deveria. Nós temos uma capacidade incrível de criar doenças nessa encarnação. E nós temos também, dentro dos nossos programas, a necessidade, por exemplo, de cuidar de uma família. Essa família é composta de elementos
que também tem seus programas reencarnatórios. E muitas vezes eu sou curado para não prejudicar o programa reencarnatório dos demais membros da minha família. Então não entra essa questão do merecimento ou da punição, né? E sim entra a questão das nossas necessidades evolutivas. E nós sabemos que Deus é infinitamente bom e justo e o melhor Pai que existe. Então Ele, obviamente, tudo que Ele escolhe ou faz é para o nosso bem. Para o nosso bem. Por isso que eu disse, de acordo com a nossa evolução e não de acordo com a nossa punição, como nós fomos acostumados ao longo de 3.500 anos a acreditar. Javé punia o filho que não era bom. Durante boa parte do cristianismo, Deus era um Deus que punia, um Deus que tinha ódio de todos aqueles que não o seguiam, porque foi a forma como as religiões dominaram os seus prosélitos, através do medo e da culpa, né? Então, vamos continuando aqui. O trabalho que é realizado pelos médicos espirituais, e vocês veem que não tem um médium, né? Curiosamente, não existe um médium na capa, né? Repararam? Por vários motivos. Primeiro, porque seria injusto colocar apenas um médium. Aonde ficam todos os demais tarefeiros? Isso não é realizado por uma pessoa. Começa por aí. Vocês, nesse exato momento, estão ajudando no trabalho de cura hoje. Vocês estão fornecendo ectoplasma, vocês estão dando sustentação ao trabalho, está se formando, já se formou uma egrégora aqui, criando as condições vibracionais para que aconteçam as cirurgias e os tratamentos. O médium é um instrumento mais diretamente ligado ao espírito que está realizando o procedimento. Tem todo o mérito por estar se dedicando ao próximo. Tem todo o mérito por ter assumido e estar fazendo a parte dele no seu compromisso. Assim como a pessoa que está limpando o banheiro nesse instante. E eu garanto que quem limpa o banheiro precisa ter muito mais coragem do que fazer qualquer outra atividade. Então existem, na realidade, todos, na realidade, são importantes nesse trabalho. E eu acredito, aí uma interpretação minha, que esse é o motivo pela qual na capa não foi colocado um médium, e sim foi colocado apenas o atendido. E o próprio médico espiritual, ele na realidade está recebendo todo o suporte de quem? Jesus. Ele também é um intermediário. E o esforço dele é o conhecimento que ele adquiriu, é o compromisso que ele tem de vir regularmente, todas as semanas, para realizar o trabalho, como acontece aqui, como acontece em outras casas. E tem 3 corpos, vamos dizer aí. Na verdade, são 3 corpos mesmo, né? Nós temos o corpo físico embaixo, que é o que está apresentando a enfermidade, a doença, né? Mais visivelmente na capa. Nós temos no meio o intermediário que faz a ligação, o perispírito. Eu adoro a palavra corpo espiritual, porque na verdade é um corpo, e como citou o Newton, é o nosso modelo organizacional biológico. O corpo físico é um reflexo do perispírito, do corpo espiritual, e nós temos o espírito, que dizem que não é matéria. E se não é matéria, não é matéria, isso nós um dia vamos saber. Mas é alguma coisa, não é verdade? Senão a gente não seria nada. Senão cada um de nós aqui não seríamos nada. E a natureza? A natureza, e aliás é um dos grandes motivos pelos quais vocês estão inseridos nesse local, é a fonte de muita essência, de muitas energias que são necessárias ao tratamento.
Não é prescindível estar do lado da natureza, mas isso ajuda pacas no trabalho que é realizado aqui. O Frei Luiz, que é um centro de atendimento para cura e cirurgia espiritual no Rio de Janeiro, que atende num domingo de manhã 5.000 pessoas, também está no meio de uma floresta. As essências são trazidas para o nosso tratamento. Nós vamos falar sobre medicina espiritual. Uma das metodologias, um dos processos utilizados são remédios. Assim como a Novalgina que nós conhecemos é fabricado na indústria da farmacêutica, Novalgina, muita gente sabe que existe uma planta e que tem a dipirona. Então, muitos remédios são trazidos, são administrados em vocês, em eu, quer seja por injeção, que a gente muitas vezes sente aplicada, mas não vê, quer seja por inalação. Tem pessoas que não têm capacidade melhor de absorção através de via oral, então recebe por inalação, né? E também através da água fluidificada, que não é apenas uma aguinha que alguém joga uma energia magnética lá. Na verdade, são colocados remédios. E pelo poder do pensamento são realizadas modificações químicas das moléculas. E isso é provado hoje pela ciência. Eu cito sempre o Masaru Emoto, porque muita gente já viu o filminho do Masaru Emoto. Ele usou protocolos. Os resultados obtidos pelo Masaru Emoto são aceitos pela medicina, pela classe médica, científica, porque ele utilizou os protocolos científicos. E ele provou o poder do pensamento, a capacidade de nós mudarmos as características estruturais da água. E se nós podemos mudar as características estruturais da água com o nosso pensamento, com nossos sentimentos, emoções, nós podemos mudar qualquer coisa. Tá? Então, na realidade, nós também falamos dos remédios. Mas eu vou começar, apesar de eu ter falado bastante, eu vou começar a palestra agora a respeito de medicina do além. E eu gosto de começar, quando falo sobre medicina do além, a respeito do al di là. Eu não sabia que eu tinha que fazer palestra em italiano hoje. Tem que ser em italiano? Penso. E eu posso falar anche em italiano. Eu sou filho de italianos, vim da Itália, então minha primeira língua foi italiano. Eu aprendi a falar português com 5 anos de idade. Me deu um trabalho do cão. Eu passava de ano porque eu era muito bom em literatura. Gramática era sempre meio, 1, 2. 1, 2. Mas voltando. Por exemplo, vocês estão nesse salão agora. Maravilhoso. Temos mais de 300 tarefeiros envolvidos nessa obra, né? Tem muita gente envolvida. A maioria das pessoas, num tratamento médico espiritual, acha que no dia aprazado, por exemplo, no sábado, naquela instituição, baixa um espírito. Esse espírito vem, ajuda no processo de tratamento, nos procedimentos, e depois vai embora. E na realidade, a gente não sabe toda a estrutura que tem do lado de lá, que é enorme, muitas vezes composta por centenas de profissionais desencarnados que estão atuando num dia de cura. E a preparação não começa num instante, às 5 horas da manhã. A preparação já está em andamento há muito tempo. Em alguns lugares onde a atividade é muito intensa, essa preparação é contínua. Ou seja, manter o ambiente em condições é contínuo. E se tiver um hospital espiritual, como é o caso, mais ainda, porque aí é 24 horas, 7 dias por semana, né? Então, no caso, por exemplo, do Recanto de Luz Irmã Sheila, que não é exclusividade, na verdade isso acontece com todos, nós estamos ligados a uma cidade espiritual muito conhecida pelos espíritas, chamada Alvorada Nova. Alvorada Nova fica em outra dimensão,
de acordo com Chico, ficaria na quarta esfera espiritual que envolve a Terra, né? Mas é uma outra dimensão, e que é regida, é presidida por um espírita conhecido aqui do Brasil, que chama Carbar de Souza Schutel, o bandeirante do espiritismo. Ele, quando desencarnou, vai fazer esse ano 80 anos que ele desencarnou, exatamente 80 anos, que esse se comemora em 2018 o desencarne dele. Ele voltou para o mundo espiritual e assumiu toda a parte administrativa da cidade de Alvorada Nova. Está registrado através dos livros de Abel Glasser. E quem coordenou todos os livros, não digo todos, mas boa parte dos livros que o Abel Glasser escreveu, ele e a equipe dele, foi exatamente Carbar Schutel. E num livro chamado Alvorada Nova, ele conta detalhes da cidade e conta como é que é o dia a dia em Alvorada Nova. Nós estamos muito acostumados a nosso lar. O espírita é comum ler o nosso lar, né? Alvorada Nova é uma cidade semelhante ao nosso lar. André Luiz, no livro Nosso Lar, disse que quando os portugueses fundaram o nosso lar, quiseram construir o nosso lar, eles chamaram ajuda, pediram ajuda do pessoal de Alvorada Nova. E a cidade de Nosso Lar foi construída de acordo com as recomendações do pessoal de Alvorada Nova, né? Eu só falo isso aqui, entre nós paulistas. No Rio eu jamais diria isso, tá? Certo? E, embora eu seja carioca, quando meu pai desceu aqui no Brasil, em 54, eu acabei nascendo no Rio. Mas em Alvorada Nova existe um trabalho independente da cidade que é realizado pela irmã Sheila, pela veneranda irmã Sheila, que é conhecida por causa exatamente das curas e cirurgias espirituais. Desde que ela desencarnou na Alemanha, por volta de junho, julho de 1943, num bombardeio aéreo, em que ela morreu, ela desencarnou junto com o pai, ela voltou ao mundo espiritual e veio trabalhar principalmente na lida espírita brasileira e com um foco muito grande na cura e na cirurgia. Já existem identificados pelo menos 45 instituições no Brasil que estão ligados a ela, desde o Rio Grande do Sul até o norte do Brasil, né? Existem centros espíritas ou envolvidos com cura ou envolvidos com crianças, porque ela também trabalha bastante com crianças. E ela é responsável pelo hospital que nós chamamos carinhosamente de Hospital de Sheila, que fica na cidade de Alvorada Nova. Esse hospital, na realidade, recebe o nome de Casa de Repouso, mas todo mundo, em homenagem a Sheila, chama de Hospital de Sheila. Então, ela é administradora. Assim como Bezerra de Menezes, Dr. Bezerra de Menezes, ela não precisaria ficar em Alvorada Nova. Ela já é um ser quase angelical, pelas palavras do próprio Carbar, e poderia ter ascendido a dimensões maiores, né? Dimensões mais sutis do que ela se encontra. Mas assim como Bezerra, ela tem muita dó, muita vontade de ajudar as pessoas que estão passando por problemas de enfermidade. Esse é um dos motivos por que ela trabalha tanto. Eu falo tudo isso porque eu estou querendo mostrar para vocês que, na verdade, nós temos um plano espiritual sustentando, na verdade, que planejou, organizou e depois sustenta a execução aqui na Terra. Isso não é obra do acaso. O Newton não teve um delírio há 8 anos atrás, às 5 horas da manhã. Não surtou e falou assim: eu tenho, I have a dream, né? Eu tenho um sonho. Não, na verdade ele foi preparado antes da reencarnação dele para vir aqui e realizar essa obra. No caso do Recanto de Irmã Sheila,
que é um trabalho que já existe há 33 anos. Alguém tem ideia de quando isso foi planejado? Isso é outra coisa interessante de saber, né? Não acontece da noite para o dia, né? Quando vocês acham que levou, alguém pensou, teve essa ideia? Porque alguém teve. Muito. 20 anos, 40 anos, 60 anos. No mínimo 120 anos. Isso no Recanto de Luz, que é uma obra nova, que eu diria. 120 anos. Por quê? Porque nós sabemos, de acordo com a espiritualidade, que 2 gerações de encarnados foram preparados para que acontecesse o recanto. Uma que já foi, um senhor que desencarnou em 1990, um senhor a quem eu tenho muito respeito, porque era o senhor meu pai, que veio com o objetivo de deixar uma estrutura física. E depois eu, por uma questão de resgates, necessidades meus, de reharmonização com as leis divinas, e eu já estou na Terra há 62 anos. Um médium, normalmente, leva, antes de encarnar, 20 anos para ser preparado. De 10 a 30, dependendo da especialidade dele. Um médium de cura, como Edson Barbosa de Souza, nós sabemos que levou 32 anos para ele ser preparado. Eu não vou falar a idade dele, mesmo porque eu estou sendo gravado. Ele não vai gostar, né? Mas 32 anos antes de ele reencarnar, né? Ele tem 44 anos, foi a última vez que ele comemorou o aniversário, depois ele não comemorou mais. Então vamos assumir 44 anos, e mais 30 anos, 32 anos, já são 70. Então isso não é obra do acaso. Isso não é obra do acaso. Existe todo um grupo de pessoas que idealizaram. Só a identificação levou um tempão. Só a identificação das pessoas. E nós sabemos que muitas das pessoas que foram convidadas a participar do trabalho ficam pelo caminho. O Dr. Stephanie diz: muitos soldados caem no campo de batalha. Eu vou usar uma estatística para vocês terem uma ideia. Para cada 100 médiuns que são preparados para vir na Terra e trabalhar com a mediunidade, 100, e levou em média 20 anos para preparar cada um deles. Imagina o trabalho. Universidade, estudo, preparação psicológica. 95 não chegam a trabalhar com a mediunidade. E dos 5 que sobraram, 4 é meia boca. Essa é a verdade. Sobra um. Sobra um. Olha quanta gente é preparada para chegar aqui e falhar. Falhar no seu compromisso. Isso, estou falando de médium, mas isso vale para qualquer pessoa envolvida nesses trabalhos. Porque médium não é só quem está fazendo cirurgia. Temos os passistas, temos médios de sustentação, temos os doutrinadores, esclarecedores. No centro espírita tem a parte que está ligada à cura, é uma parte muito mais vasta do que simplesmente a cirurgia que acontece. Temos os passes, temos a desobsessão, a retirada de ovoides, e vai longe isso. Muitas coisas, orientação espiritual de um lado e do outro. Então, olha o trabalho que a espiritualidade tem para que se realize um negócio desse aqui. Temos 340 tarefeiros aqui, certo? Mais ou menos. Faz a relação. Quantos tinham sido preparados e ficaram pelo caminho? E depois volta para o mundo espiritual e chora e não sabe por quê. Vocês sabem qual é o maior hospital psiquiátrico conhecido no mundo espiritual? Esperança. É só para espírita que falhou. Doutor Inácio. Maior hospital conhecido psiquiátrico somente para espírita. Porque
a quem muito foi dado, muito será cobrado. E não é muita coisa que se pede. Dar passe 2 vezes por semana, trabalhar na desobsessão 1 vez por semana, vir ajudar na sustentação, que todo mundo está na sustentação aqui. Eles estão achando que estão no meio da natureza, está todo mundo dando sustentação aqui. É muita coisa? Não. Se a gente fizer as contas de quantas horas nós investimos, por exemplo, na televisão, e isso é investir na bolsa para perder dinheiro, né? A gente percebe quanta coisa nós estamos deixando para trás. Aí a gente volta e volta como falido. E não volta para o nosso lar. Aliás, eu queria falar um pouquinho sobre o nosso lar, essa questão da desmistificação do nosso lar. Objetivo e meta de todo espírito é o nosso lar. Quantos habitantes tem nosso lar? De acordo com André Luiz, deve ser 1 milhão de pessoas. Nós somos 7 milhões ligados ao movimento espiritualista. Acho que vai ser, a cada 3 meses, a gente vai ter que ceder a casa, né, se todo mundo fosse. A verdade é que nós falhamos muito. Mas retornando então, nesse hospital que a Sheila cuida, existem 14 equipes de trabalho ligadas à medicina. Uma delas é ligada ao desenvolvimento da medicina do além, com foco no encarnado. No próprio hospital da Sheila, são tratados encarnados também, que em desdobramento são levados para o mundo espiritual para realizar tratamento lá. Eu tive um caso na minha família. A minha esposa foi levada numa noite para fazer uma cirurgia naquele hospital. Ela estava com câncer, graças a Deus, e ela foi levada nesse hospital. Mas não é exclusividade nossa. Muitos são levados para lá. E em frente ao hospital existe um outro prédio citado pelo Abel Glasser, e eu sei por causa da nossa espiritualidade também, que chama-se Núcleo de Desenvolvimento da Medicina Espiritual. Todos os nossos remédios, as nossas invenções, os equipamentos, foram criados em núcleos desse tipo, nas várias cidades espirituais onde tem o desenvolvimento da medicina. E eles chegam na Terra quando o nosso Senhor Jesus Cristo autoriza. O remédio para o câncer já existe, só que Jesus não autorizou que isso fosse descoberto aqui no planeta, porque nós precisamos ainda, por necessidades espirituais, lidar com essa doença. Assim como no passado foi a tuberculose e assim outros tipos de enfermidades que já deveriam ter sido debeladas, né? Como é o caso do macaco amarelo. Adorei a história do macaco amarelo, né? Deviam dar Novalgina para o macaco, ele curava, a gente não precisava ficar tomando vacina, né? Formação é complicada. E quando ele autoriza, bem, por inspiração ou por intuição, o médico descobre, ou o cientista aqui na Terra descobre o remédio, entre aspas. Inspiração porque ele já sabia, ele já trazia dentro de si a informação e a espiritualidade simplesmente fez com que isso viesse à tona. Ou intuição porque foi ajudado durante as pesquisas. Isso vale para remédio, vale para equipamentos, vale para procedimentos. A gente vê, por exemplo, coisas que aconteciam no passado na cura espiritual que hoje são realidades no mundo físico. Por exemplo, muitos anos atrás, um dos procedimentos do médium, o Edson Barbosa, que era realizado através dele, porque ele é inconsciente, ele é um instrumento, era a aplicação de raio laser. Não existiam equipamentos de raio laser na época aplicados na medicina, das décadas atrás. E hoje é uma realidade aqui. Por quê? Porque houve a permissão de vir aqui, né? Eu vou citar um outro exemplo que está relacionado com a irmã Sheila. A irmã Sheila, durante décadas que se dedica à medicina, ela fez muita coisa através das materializações.
Para quem já ouviu falar em materializações luminosas do Rafael Ranieri, tem alguns casos que são citados pelo Rafael, assim como pelo Humberto Vasconcelos, de trabalhos realizados pelo Peixotinho e pelo próprio Chico. O Chico gostava da atividade de materialização. Foi o Emmanuel que pediu que ele se afastasse, né? E eu vou começar pelo Chico. Em 1954, o Divaldo estava fazendo uma palestra aqui no Brasil, aqui em São Paulo. E de repente ele perde a voz, fica afônico, dores horríveis na garganta, e vai ao médico no dia seguinte, porque ele teve que interromper a palestra. Isso é contado por ele. E o médico diagnostica que muito provavelmente ele estava com câncer nas cordas vocais, na garganta, e que ele teria que retirar boa parte dessa área para que sobrevivesse. Você imagina se o Divaldo tivesse feito essa cirurgia em 1954. Ele toma a decisão de fazer a cirurgia, mas ele passa para o Salvador porque ele quer deixar tudo em ordem lá na mansão e por causa, provavelmente, das facilidades dele, toma a decisão de fazer a cirurgia no Rio de Janeiro. Nunca entendi isso. Não sei porque ele não fez em São Paulo. Mas, enfim, lá no Rio eu falo o contrário, né? Ainda bem que fez lá. E toma a decisão, na hora que ele vai fazer a cirurgia, de passar e cumprimentar o Chico, que ainda se encontrava em Pedro Leopoldo. Ele chega com mais 4 confrades na sexta-feira, exatamente no dia em que o Chico fazia suas psicografias, aquelas cartinhas, né? E vai e atende a reunião do Chico. Chico atende ele muito bem e pede para que ele faça a palestra da noite. O Divaldo confessa que não entendeu muito bem, porque ele quase não conseguia falar e sentia muitas dores. Mas ele fez. Levou 1h10 a palestra. Ele falou que estava quase chorando de dor. Quando terminou a palestra, ele disse: então agora eu vou ficar quieto e não vou mais abrir a boca até o dia da cirurgia. Na hora que ele estava sentando, o Chico vira com um bilhetinho e falou: doutor Bezerra está pedindo que você continue. Ele falou que achou que era pessoal. Talvez é por isso que muita gente acha que teve algum problema entre o Chico e o Divaldo, né? Balela, isso é fofoca espírita. Ele era doutor Bezerra, eu falei: eu vou continuar. Essa brincadeira foi até as 2 da manhã. Ele tinha vontade de urrar de dores. Aí terminou, o Chico convidou para que eles fossem até a casa do André Luiz. Mas não foi em desdobramento. Eles poderiam ter ido todos em desdobramento para o André Luiz no nosso lar, certo? Não, foi na casa do irmão do Chico, que chamava-se André Luiz, para o famoso bolo de fubá com cafezinho, né? Chegando lá, o Chico falou: antes do café, vamos fazer uma oração pelo Divaldo. E pede para o Divaldo fazer oração. Conta o Divaldo que foi a oração mais rápida que ele fez na vida dele. São 3 palavras. Deus obrigado. Amém. 3 palavras. Isso é por minha conta, hein? Por minha conta. Quem se materializa? A irmã Sheila. A irmã Sheila traz um instrumento, era como se fosse uma caneta Bic, que emitia um facho de luz intermitente na ponta. E ela disse: não existe esse aparelho na Terra por enquanto, porque isso não foi autorizado ainda. Mas eu vou usar esse aparelho para fazer 2 aplicações na sua garganta com rádio. Ou seja, ele estava realmente com câncer. Você vai ficar curado, mas vai doer. Aí o Divaldo falou que ele ficou muito preocupado quando ele falou: vai doer. Mas ele falou: estou no meio de homem, eu vou gritar mesmo. Se tiver, eu vou gritar. E ele grita mesmo. As 2 aplicações, foi muito doloroso. E a irmã fala: agora você está curado. Numa digressão, eu vou contar um caso da irmã a esse respeito. Ela fala: você está curado e você tem um trabalho muito grande com relação às palestras. Se você voltar a ter dor, ore para Jesus, que eu virei. Olha que espírito é esse, hein? Ore para Jesus, que eu virei para te dar todo o suporte durante o seu trabalho, sua caminhada aqui na Terra.
Então, eu aproveitei para contar um caso do Divaldo, mas eu também aproveitei para falar de equipamentos que são utilizados pela espiritualidade, que alguns médiuns videntes enxergam. Aquela sala, eu falo aquela sala porque a outra vez foi lá, né? A sala está repleta de equipamentos que nós não temos nem noção do que faz. Então, não é milagre, não é simplesmente materialização, desmaterialização. Existe todo um arsenal instrumental do outro lado sendo utilizado. Quando eu comentei que o Edson, através dele, eram emitidos, agora esqueci a palavra, raio laser, né? Raio laser, isso é porque na realidade alguém estava manipulando algum equipamento com raio laser. E no caso dele, especificamente, eles são jogadas energias nele e são extraídas dele energias como se fosse um prisma, né? Você lança uma luz branca e são retirados vários tipos de energias de acordo com as necessidades do trabalho. Essas energias são parte do som ectoplasma, que é característica do ser humano, né? Mas também os fluidos que são lançados e as energias que são lançadas através dele, que é o que acontece em dezenas de trabalhos de cura. Então não é só o ectoplasma, não é só o fluido vital do médium, que ele pode ter em grande quantidade, ele pode ter sido preparado para vir em grande quantidade, que são utilizados nas cirurgias. Também são utilizados fluidos da natureza, essências, são utilizados o ectoplasma de vocês, que são passados. Ele é uma grande usina de força, como muitos outros médiums. E essas energias são preparadas de acordo com a necessidade de cada um, né? Então, no caso dele, especificamente dele, acontecem coisas desse tipo. Acontecem também materializações e desmaterializações, que faz parte dos procedimentos. Eu vou contar um caso que é do Frei Luiz, que está registrado por um grande amigo meu, que é o Dr. Paulo César Frutuoso, né? Grande amigo meu, do Rio de Janeiro, trabalha, há 38 anos que ele trabalha no Frei Luiz, nos trabalhos, na época, nos trabalhos de materialização e desmaterialização. Agora não existe mais um médium que faz esse trabalho lá. Era o Gilberto Arruda. O espírito se materializava, para variar, um médico alemão. E era da Primeira Guerra Mundial, né, que é o Frederick von Stein. Frederick von Stein, ele não usou da medicina como devia, na época que ele vivia na Alemanha, na Primeira Guerra Mundial, e ao desencarnar ele assumiu o compromisso de realizar 5.000 sessões de cirurgia de materialização. Então ele se materializava fisicamente, tangivelmente. Era ponda, sabe? Você podia mexer nele, tanto que você tinha que afastar as cadeiras para ele poder ir até o atendido, para ele poder passar, né? E ele realiza uma cirurgia que é muito interessante, que acontece em muitos centros, mas que as pessoas não ficam sabendo. Um amigo do Paulo César Frutuoso tinha um problema numa válvula mitral. E ele tinha muito receio de fazer a cirurgia e, ao mesmo tempo, tinha muito receio de lidar com as coisas do espírito, que ele não acreditava, era ateu, né? Mas o Paulo César, como era companheiro, amigo, confiável, conseguiu levá-lo até o Frei Luiz para fazer essa cirurgia. O espírito, o Dr. Frederick von Stein, ele se materializa e realiza a cirurgia no peito desse doutor. O que ele fez? Ele materializou uma válvula mitral por cima da defeituosa, utilizando inclusive ectoplasma do atendido. Depois que ele percebeu que estava estabilizado e que o corpo tinha aceitado
a válvula, de acordo com palavras dele, ele desmaterializou a válvula interior danificada. E ainda explicou para o Dr. Paulo que ele fez uso do ectoplasma do atendido para que não houvesse rejeição. Porque um dos grandes fatores da rejeição é o perispírito. Ele é um modelo organizacional biológico. Na hora que você coloca um corpo estranho, está longe do padrão dele. Né? Esses foram os motivos. Nós temos mais uma técnica da medicina do além. A materialização de corpos e a desmaterialização. No caso do recanto, eu já vi vários casos, principalmente câncer de próstata, quando não deu metástase, né? Em que ocorre um encapsulamento da região cancerosa. E se você fizer biópsia, você vai ver material sólido e pode constatar de qual é o teor do material, os elementos que constituem. Os exames de imagem mostram claramente o encapsulamento. Por que eles encapsulam com material impenetrável? Porque a célula necessita de nutrientes. E as células cancerosas, então, são extremamente comilonas, né? Porque elas têm que se multiplicar de uma forma vertiginosa. E vem o nutriente de onde? Através do sangue. Então, eles cortam o fluxo do sangue para que as células não sejam alimentadas. Elas não necessariamente morrem. Muitas delas apenas adormecem, né? Mas elas, dessa forma, é interrompido o processo. Nós tivemos uma imagem recentemente, faz uns 3 meses atrás, de uma senhora que ela tinha um câncer de mama. E eu já dei a dica, tinha, né? Não tem mais. E ela trouxe as imagens. Houve um encapsulamento da área principal, inclusive a imagem mostra claramente, e houve a cirurgia, onde já estava se enraizando em outras áreas. Você vê perfeitamente o corte, uma intervenção cirúrgica, né? Inclusive nós tivemos uma dificuldade enorme com o médico dela, porque ele ficou muito chateado que ela não fez a cirurgia com ele. Não fez a cirurgia com ele. Falou assim, puxa vida, a senhora foi em outro médico fazer a cirurgia. E o pior é que nem mostra a cicatriz, porque não mostrava a cicatriz. Né? E ele ficou chateado. Mas doutor, eu fiz lá, foi uma cirurgia espiritual, né? Aí vem a história do a fé te curou, né? Aquela história. Esse médico não falou da fé, ele ficou chateado mesmo. Então você vê na imagem a cirurgia, sem ter tido corte aparente, teve sutura, teve todo o procedimento, né? E você vê também o encapsulamento. Então, dentro dos efeitos, dentro dos procedimentos, nós também temos cirurgias no plano físico mesmo, retiradas de zonas inteiras, em que você vê o corte, na imagem aparece perfeitamente o ato cirúrgico, com ou sem aparecer a cicatriz. Quando os médicos espirituais, eles querem que você veja o fenômeno, tem muita gente que é Tomé, né? Precisa ver o fenômeno, ele deixa a cicatriz, varia entre 1 hora a 1 semana, depois desaparece, mas você vê a cicatriz. E eles pedem, inclusive, que após o ato cirúrgico, qualquer que seja o procedimento, não façam esforço durante 2 dias. Durante 2 dias não se pode fazer esforço, com o perigo de abrirem os pontos. E abrem. Teve um senhor que foi feita uma cirurgia cardíaca, foi pedido para que ele tivesse o resguardo e ele infelizmente abusou. Ele teve uma hemorragia interna e nós fomos convidados para o velório na segunda-feira. E deixa eu explicar, não são utilizados instrumentos cirúrgicos, hein? E ninguém vai ver, ninguém colocar a mão dentro do corpo. Ainda na época do Gilberto, o médico espiritual
fazia cirurgia com as mãos dentro do corpo e os instrumentos dele. Então você não vê. Agora, a maioria das intervenções são no campo do corpo espiritual, do perispírito, psicossoma, que são sinônimos. Por quê? Pelo motivo que o Newton falou, por isso que existe uma das palestras sobre o modelo organizacional biológico, que é o corpo espiritual. Quando nós criamos um desajuste no perispírito, a curto, médio ou longo prazo, isso se reflete no corpo físico. Ele é o molde. O nosso corpo físico, ele é modelado pelo corpo espiritual. Assim como o perispírito, ele é modelado pelo corpo mental. O que prejudicar o molde, o que acontece com a peça que é fundida no molde? É só ver metalurgia, vai apresentar os defeitos, né? Então, quando nós criamos uma área malsã, uma desarmonia, tanto no nosso corpo mental como no nosso corpo espiritual, isso se reflete no corpo mais grosseiro. No caso do corpo mental, é o corpo espiritual. E no caso do corpo espiritual, é o corpo físico. E o que é que cria essas desarmonias? Somos nós mesmos. De acordo com Emmanuel, nós somos responsáveis pelas nossas enfermidades. Está num livro escrito em 1963 chamado Leis de Amor. André Luiz volta a repetir isso e a nossa espiritualidade o tempo todo fala que nós somos responsáveis pelas nossas doenças. Não é o macaco amarelo, entre aspas. Olha, eu estou brincando com a história do macaco amarelo. É que eu fiquei tão indignado com a informação mal dada que eu gosto de brincar com isso. Não é o inseto ou a bactéria. São as nossas predisposições que nos deixam à mercê desses fatores exógenos. Mas somos nós os responsáveis, porque pelo que nós fazemos com o nosso sistema imunológico, com as nossas células, com os nossos órgãos, nossos aparelhos, com nossos sistemas. Nós somos responsáveis por causa dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos e as ações que acabam provocando desarmonias que elas têm que ser recompostas. Então nós temos, na realidade, processo de cura nas nossas mãos. Nós temos o processo da prevenção, profilaxia e a questão da terapêutica em nossas mãos. Mas ainda nós desconhecemos como isso é feito, porque não acreditamos no poder da mente. A espiritualidade no Evangelho, que tem um trabalho especial que é realizado lá, ele diz o seguinte: o homem tem o poder da cura, porque a sua essência é Deus. O dia que ele compreender isso, ele não adoece e ele se cura. E não precisam mais de médicos para isso. Vai precisar de médico para outras coisas, né? Pré-natal, essas coisas todas. Eu sei que você é médico. Né? Era médico. Né? Então, nós somos responsáveis pelas desarmonias. Por quê? Porque todo esse sistema nosso, esse universo que é o corpo físico, ele é sustentado pelo espírito. Existem coisas que acontecem em situações de reflexo, são automáticas, porque nós adquirimos a capacidade de fazer automaticamente, fazer com que todo o nosso organismo funcione e que ele se reajuste automaticamente, né? Então nós temos essa capacidade. Existem comandos que são dados internamente, mas são coisas que a nossa evolução nos trouxe através da vivência, né? da repetibilidade do que fazemos, né? A nível medular, a nível de baixo encéfalo e assim por diante. E são coisas que nós comandamos pessoalmente. Nesse instante, todo o organismo de vocês está funcionando. São bilhões de células, tudo está funcionando, sistema endócrino, tudo joinha. Isso não é obra do acaso, na realidade são mecanismos nossos. Mas nós podemos perturbar esse trabalho, porque o espírito
Quando ele está perturbado, ele perde a capacidade de monitorar tudo o que está acontecendo. E daí acontecem as nossas desarmonias. Mas não é só isso. Também os nossos remorsos. Eu falei em sentimentos. Sentimentos não é só mágoas, também entra a questão do remorso, né? Nós vivemos numa sociedade que foi durante pelo menos 3.500 anos acostumadas a ser controlada pela culpa, né? Falei que a igreja nos controlou dessa forma. Nós somos pecadores de nascença, não é isso mesmo? De acordo com algumas seitas, existe o pecado original, né? E tudo por causa de uma maçã. Se fosse alguma coisa séria, mas é uma maçã. Por isso que eu não como maçã. Eu fico tão com raiva, eu só como banana. Sabe por que eu como banana? Porque eu lembro que somente há 200 mil anos atrás eu desci dos galhos. Então eu tenho muito mais ligação com as bananas do que com as maçãs. Maçã é coisa de chique, né? E nós somos dominados dessa forma. Tem pessoas que elas sentem tanta culpa que elas mesmas criam doenças, a punição, doenças de punição. Eu não consigo controlar a minha culpa, mas num nível inconsciente. Então nós temos doenças que são tratadas, e não são poucas, porque as pessoas se punem. E tem pessoas que se controlam. Teve um caso de um rapaz que o braço dele ficava inerte. Vinha para o centro, fazia o tratamento e voltava a funcionar, operar normalmente o braço direito. Saía do centro, mas passava horas, o braço caía de novo. E assim foi, 2, 3, 4 vezes. Isso aconteceu no Leão Denis, no Rio de Janeiro. E a espiritualidade falou, não adianta operar. O que está fazendo o rapaz? Ele tem tanto medo de errar novamente com o braço direito, que ele usou lá atrás para fazer muita iniquidade, que ele paralisa o braço dele para ele não cometer mais erros. É o remorso, é a culpa, é aquilo que ele está buscando evitar de novo o erro, né? E o remorso também, quando nós estamos desarmonizados com as leis divinas, que destrambelham a capacidade do da nossa governança, que é a mente, trabalhar direito. E através da mente é que o espírito controla todo o seu corpo, passa seus comandos, né? Seus desejos, suas vontades. Então, o remorso é uma coisa muito importante. Essa história de lidar com a culpa é muito importante. E nós temos que entender, por isso que eu falei de descer do galho há 200 mil anos, que nós somos muito novos. Nós fomos criados há muito pouco tempo. E eu sei que aqui não tem ninguém de capela, né? Pelo menos eu não identifiquei. Tem sim, tem. Eu identifiquei um. Está aqui. Eu ainda estou aqui. E pelo visto, você deslocado para um país, para um planeta primitivo. Mais uma vez, né? Nós somos muito novos. De acordo com os panteólogos, de acordo com os estudiosos, nós adquirimos, a raça, né, o Homo sapiens, existe entre 200 mil e 400 mil anos atrás. Começou essa linhagem que somos nós, que nós somos oriundos deles. Então nós recebemos o princípio espiritual faz muito pouco tempo, e principalmente adquirimos a razão há muito menos tempo. Como é que nós podemos exigir de nós, estamos falando em santidade hoje, como é que nós podemos exigir de nós o que nós não temos? Como é que é o processo de crescimento nosso, evolutivo? É por tentativa e erro, né? A frase é até muito boa. Não é tentativa e acerto, é tentativa e erro. E foi assim que foi criado o processo. Deus criou o processo dessa forma, nos deu livre-arbítrio, nos fez simples e ignorantes e falou assim, evolua. Obviamente que a gente comete muitos erros. E quem tem experiência de 200 mil anos é muito pouco, comparado a Jesus, que eu citei lá atrás, que há 4,7 bilhões de anos atrás recebeu a incumbência de criar o planeta Terra. Culpa por que, então, dos nossos erros? Nós temos que evitá-los.
mas nós não devemos nos sentir culpados, inclusive ao ponto de nos punir, porque nós ainda somos muito novos. Isso não dá o direito de cometer erros conscientemente, mas nos dá o direito de nos amarmos e não nos flagelarmos como fazemos quando alguma coisa está errada. Outra coisa, se temos 200 mil anos, santos nós não somos. E vai levar muito tempo para a gente adquirir a santidade. Porém, nós já temos há 200 mil anos a razão que nos permite fazer escolhas que sejam melhores do que aquelas que a gente faz. Vou dar um exemplo que é um problema sério entre nós, que é a história da mágoa. Muitas das nossas doenças são provocadas por mágoa. Muitas. Por que vocês acham que Jesus chegou há 2000 anos atrás, quando a gente tinha acabado de sair das cavernas, e falado assim: perdoai, perdoai. Não perdoai 7 vezes, perdoai 70 vezes 7. Reconcilia-te com teu inimigo antes que seja tarde. Ele não esperava que a gente se santificasse naquela época, porque ele sabia que nem nossa psique está pronta para isso. Que, aliás, se alguém tentar santificação, me procure, porque vai precisar de um hospital psiquiátrico. Eu conheço 2 muito bons, que vai usar um hospital psiquiátrico. Mas isso não nos dá o direito à burrice de não fazermos escolhas corretas. Mágoa é um exemplo. Mágoa por quê? Tem que entender o processo que nos leva à mágoa. Provavelmente é orgulho ferido. Muitas vezes é apego. Eu fiz tudo por ele e ele me abandonou. É amor ou é apego? Ou é questão de controle? E é bom a mágoa para mim? A mágoa afeta meu sistema imunológico, destrambelha a minha capacidade de controlar meu organismo e acaba com um câncerzinho, um CA básico. Não estou dizendo que toda mágoa leva a um CA, mas muitos dos cânceres que nós adquirimos são provocados por ódios, por mágoas, que a gente vai acalentando. É inteligente sentir mágoa? Quando uma pessoa é abandonada, principalmente lá na meia-idade, sabe o que devia fazer? Ir para a CVC, pegar o primeiro programa e viajar. Hoje podia ser um navio, mas já acabaram as... Então, eu estou falando da CVC por esse motivo. Na verdade, nós temos que fazer escolhas melhores. Mas para fazer escolhas e elas serem realmente profícuas, nós temos que entender os mecanismos que acontecem dentro de nós. O que nos leva às nossas atitudes, aos nossos sentimentos e às nossas emoções. E para isso nós temos que ser muito transparente conosco. Compreender que nós somos muito novos, por isso nós cometemos muitos erros. Compreender que nós vivemos numa sociedade e que nós somos dominados pela culpa, pelo que o outro pensa. Compreender que nós não temos ainda, nós estamos na infância, da nossa existência, para que a gente tenha o amor de se olhar internamente e admitir: eu sou assim. Não vou ser assim daqui a 1 milhão de anos, mas hoje sou o que sou. Agora, sou o que sou, mas é bom ou é ruim para mim? Sou eu prejudicado. Então eu vou escolher o melhor para mim, para que eu não volte a criar um problema para mim maior do que eu já tenho. Tá? Está em nossas mãos. Mas para isso nós precisamos nos amar, que é o que menos sabemos fazer. Realmente olhar para dentro de nós, enxergar o que é que está mexendo conosco, porque tudo isso que vocês estão vendo aqui, tudo isso que acontece no Recanto de Luz e Mancheiro, ou no Lar Frei Luiz, ou no MAP, no Movimento Amor ao Próximo, no Rio de Janeiro, ou no Reencontro, na Moca, né? Isso é apenas um paliativo, enquanto a gente não aprender a fazer tudo isso nós mesmos. E está na nossa mão.
podemos reduzir muito. A última frase, e eu termino. Um dia de cura, eu estava na mesa, antes de fazer a palestra, o Edson, mediunizado, o doutor vira para mim, o doutor Stephanie, e fala para mim, está vendo esse pessoal todo? Se fossem alegres, 25% não estaria aqui. Pensem sobre isso. Pois é, o problema é que no lugar da medicina do além, todo mundo quer a medicina do amém. Tem que concordar com vocês. E nós não estamos aqui para concordar com ninguém, estamos aqui para provocar. Tá? Nós, felizmente, também temos uma irmã, que é a irmã Dulce, que também comanda o nosso hospital espiritual. O hospital espiritual hoje, de acordo com o que a espiritualidade nos intui, tem centenas de milhares de leitos. Começou pequenininho, há décadas atrás. A Obreiros foi idealizada há mais ou menos 50 anos antes da gente poder concretizar. E trabalhamos com tudo isso que o nosso querido Fabinho mostrou aqui. A gente trabalha nos corpos sutis, trabalha com desmaterialização. Há 10 anos atrás, o Dr. Chan pediu para um grande amigo, que hoje é dirigente de uma casa espírita, se especializar em raio laser, por conta dos raios laser que a gente utiliza aqui na sala de cirurgia. André Luiz fez física, você lembra disso? E hoje ele tem mestrado e doutorado em laser, com a tese dele dedicada ao Dr. Chan. Eu estive na USP, na defesa da tese dele, uma das coisas mais lindas do mundo. Ele falou, estudei laser por conta do meu grande professor, Dr. Chan. E dedica a monografia dele, eu tenho em casa. E foi totalmente orientado pela espiritualidade. É uma coisa que parece maluca, mas acontece. Quem tem evidência vê a quantidade de aparelhos diferentes que a gente tem na sala de cirurgia. Agora, nada disso tem importância se você tem uma fé igual fralda de neném. O número de pessoas que me param todos os dias fala assim, tem certeza? Será que não é para operar mesmo? Eu não sei. Você não sabe? Vai embora, pô. Para quem que vem aqui? Para quem que vai lá em Ribeirão Pires? Para quem que vai lá para o Rio de Janeiro? Veja, fé é fé. Fé não é esperança. Eu espero. Está errado. Vai embora. Tá no lugar errado, do jeito errado, caminho errado, enchendo a paciência da gente aqui. Não estamos precisando de gente. Tem bastante assistidos. A gente trabalha no nosso limite. 3 vezes por semana. Quarta-feira atendemos animais. Por que o resultado com os animais é tão maravilhoso? Por quê? Porque independe da consciência deles. Tá? Nós temos aqui animais que foram operados aqui, que o ecocardiograma mostra no coração do bichinho marca-passo colocado em átrio esquerdo. E nunca foi operado. Então, a gente consegue materializar. Quando eu digo a gente, são vocês. Não é porque é médium de cura que é melhor ou pior. Pô, a gente pode criar as nossas realidades, gente. Para de duvidar. Sabe, não somos partículas divinas. A gente age como os dementes. Mas somos partículas divinas. A nossa essência é boa. Não é verdade, Fabinho? A nossa essência é boa. É Deus. E nós criamos a nossa realidade. Mas qual que é a realidade que a gente cria? Doença autoimune. Sabe o que é doença autoimune? É você, sua anta, produzindo anticorpo contra você. Por quê? Porque você é burro. Porque você é burro. Você, minha querida, que está com lúpus, artrite reumatoide, tireoidite de Hashimoto, está com doença de Graves, com um monte de doença autoimune, você se separou daquele traste que tem 40 anos, você está com ódio do ex-marido. A tua ex-cunhada nem lembra que você existe. Você ainda fala do Natal na casa dela. Puta, o que você quer da vida? É ódio. Bem feito. Está doente. Ferrou. Bem feito. Vai mudar? Não. Vai embora. Não fica aqui, porque nós não vamos fazer milagre. Nós não vamos fazer milagre. Você vai sair daqui bem hoje. E daí? Porque cada um colhe o que planta. Mentira, cada um colhe o que rega. Plantar é fácil, uma vez.
Quero ver você regar todo dia um saco, não é? Plantar é fácil. O ser humano fala umas coisas, né? Ai, cada um colhe o que planta. Cada um colhe o que rega, não é o que planta. Você quer que tua relação dê certo? Quantas vezes você falou pro teu marido no último ano, ou você para tua mulher no último ano, eu te amo? Nenhuma, porque não tomou nenhum porre, né? Bebe hoje. Vem jantar com a gente aqui, fica bêbado e vai dizer que eu te amo. Depois você vomita, não faz mal, bebinho. Mas, pô, pelo menos finge que tá tudo bem. Seja sincero com você, pô. Chega de reclamar. Ai, mas eu não melhoro. Não melhora mesmo, pô. O que você quer melhorar? Agindo desse jeito? Você planta maçã e quer comer pera. Ou banana, desculpa. Não é? Como é que vai mudar? É o que eu digo, a medicina do além funciona, do amém não. Nós não vamos passar a mão na tua cabeça. Ai, mas eu vim aqui de tão longe, volta. Volta, não venha mais não, você não vai melhorar aqui. Aqui é uma melhoradinha. Mas você não tem fé e merecimento, sabe? E fé não é esperança, é certeza. Fé é certeza. Eu vou me curar porque eu mereço, sou partícula divina e não estou aqui para acertar. Estou aqui para fazer. Ninguém encarnou para acertar. Vocês conhecem alguém que nasceu? Só a mãe da gente, né? Porque, vai meu filho, vai meu filho. Não é assim? Mãe é assim. Mãe acha que sabe tudo, né? Sabe coisa nenhuma. Mãe também enche a paciência, poda a gente. Ninguém é melhor do que ninguém. É verdade. Nós todos estamos aqui no mesmo... Agora tem que falar no mesmo barco, não, no mesmo navio. Da Costa Cruzeiro. Nós estamos aqui no mesmo navio. Uns estão no andar um pouquinho superior, inferior. Na hora que o navio afundar, morremos todos. Todos. Afundou, estamos ferrados. Ponto. Não é verdade? Por isso que ninguém tem que julgar o outro, não tem que dar ordem, tem que mandar. Ai, faça o que faz, que ninguém manda em ninguém. Ninguém pertence a ninguém. Eu sei que aqui não, que as pessoas aqui não têm ciúme, não são apegadas, mas lá fora é incrível, é incrível. O número de pessoas que a gente conhece que morrem por ciúme, pior são as que matam por ciúme, né? E aí, sabe as que morrem por ciúme? Sabe quais são? As que têm hoje alguma deficiência imunológica, porque o timo está muito ligado ao chakra cardíaco. Você não aprendeu a amar, aprendeu a odiar, posse, apego. Sabe o que vai acontecer com você? Vai ter uma doença imunológica. Vai ter, fatal. O chakra cardíaco está ligado ao sistema imunológico. Isso vai ter uma aula só disso no navio. E então, cuide do seu chakra cardíaco. Não é fazendo ergométrico, ecodoppler, eletro, tomando... você dá risada. Mas vai no cardio. Vai. Agora, pô, você quer sarar? Você quer melhorar? Melhora teus pensamentos. Chega de pensar meleca, pô. Só pensa besteira. Quer ver? Filho demorou 10 minutos para chegar em casa, foi sequestrado. Tenho certeza. Ou bateu o carro. Bateu o carro. Não é assim? O marido não veio desgraçado, deve ter ido para um motel com a secretária. Só pensa coisa ruim. Eu estou exagerando um pouco. Ó, tá cheio de marido vermelho. A gente fala, só para ver. Mas fica, você vê um contra o outro, nego corando. Eu tô aqui, Rafa. Eu tô beleza aqui. Sem corar, hein, ó. Dá a cara pra tapa aí, tá vendo? Tem mulher que é vermelha também, né? Foi no acupunturista. Vê a agulha, o tamanho da agulha. Tem de tudo. Agora, pô, ninguém é de ninguém. Cuida da tua vida. A tua evolução espiritual depende só de você. Só de você, de mais ninguém. Nós somos os únicos que vamos estar conosco a vida toda. Todas as encarnações. Pai e mãe ficam pelo caminho. Cunhada, graças a Deus, também. Sogra, cadê minha sogra? Também. Todo mundo fica pelo caminho. Nós somos os únicos companheiros nossos forever. Você imagina você reencarnar com você de novo. Não tem que melhorar? Fala sério. A gente tem que melhorar, porque a gente vai voltar com a gente de novo. Meu Deus, que saco. Que saco. Então muda agora. Muda agora. Sabe, a vida é uma grande celebração. Como o Fabinho falou, se todo mundo que está aqui desse um pouco mais de risada, não estava aqui hoje. Estava lá no Guarujá, né, Sérgio?
Estava lá no Guarujá, estou já tomando caipirinha, com certeza, 10h15, 10h20, comendo camarãozinho. Mas estamos aqui porque nós estamos doendo do corpo, da mente, da alma, porque nós temos saudades de Deus. Nós buscamos Deus a cada momento, pelo menos nos momentos difíceis, e buscamos aonde? No lugar mais errado, fora da gente. A gente busca Deus nas casas religiosas, Deus não está lá, Deus está dentro da gente. Nós somos Deus. Jesus foi muito claro. Aliás, é uma crítica à pergunta que no Livro dos Espíritos pergunta o que existe no mundo. Existe Deus, matéria e espírito. É mentira. Existe energia divina em tudo, não é? Nós somos criações mentais da divindade. Deus está em todas as criações, lá fora, aqui dentro, mas está na gente. Busque Deus no seu interior. Com certeza a tua partícula divina vai te curar. Se não for dessa vez, na próxima. Mas não perca a fé. Quer perder? Perde a esperança, mas nunca a fé. Fé, a melhor definição que eu vejo do Dr. Jean. Fé é vontade de querer, na certeza de acontecer. Isto é fé, não é esperança. Fé é vontade de querer, na certeza de acontecer. Para que isto ocorra, então, vamos fechar nossos olhinhos, elevar o pensamento até Mestre Jesus, olhar em seus olhos compassivos e misericordiosos e agradecer pela vida, agradecer pelo dia de hoje, agradecer pela cura do corpo, da mente e da alma. E assim, vamos agradecer também a Moisés por todo o ensinamento através da Torá. Aos filósofos da antiguidade, a nossa gratidão por ter nos instruído através de Sócrates, Platão, Aristóteles, Hipócrates, pai da medicina. Enfim, somos gratos a tudo que nos ensinaram. Queremos agradecer ao budismo, a Siddhartha Gautama, por tudo que nos trouxe através do estudo do sofrimento humano. Queremos agradecer a Maomé, o grande profeta, o profeta do Islã, do Alcorão Sagrado. Queremos agradecer à Santa Igreja Católica, pois foi ela a responsável de chegar até nós, 2000 anos depois, os ensinamentos de Mestre Jesus. E assim, lembramos de agradecer, por exemplo, ao grande Francisco de Assis, por tudo que nos deixou a Santo Agostinho, pela interreligiosidade. Agradecemos a Dom Bosco, pelo respeito à diversidade religiosa, a São João Paulo II, ao exemplo do amor ao próximo, as grandes divas, Madre Teresa de Calcutá e a nossa mentora querida, a baixinha tão amada, Evangelho vivo da Bahia, irmãzinha querida, irmã Dulce. Queremos agradecer por essa doutrina que tanto nos conforta e que nos ensina que fora da caridade não há salvação. Somos gratos ao professor Rivail, conhecido como Allan Kardec, por seu Pentateuco, por sua dedicação. Mas queremos agradecer do fundo dos nossos corações ao grande médium de Jesus. Poucos entenderam e compartilharam a dor humana como ele. O nosso queridíssimo Chico, lá de Pedro Leopoldo, Uberaba, das Minas Gerais, o grande brasileiro. E por fim, já recebendo da Pátria Espiritual esta cascata de luz que nos cobre e que cobre a nossa casa, agradecemos ao responsável por isso, ao grande médico de almas, Lucas, o grande Lucano, que de acordo com alguns autores, reencarnou aqui, Ceará, Brasil, pátria do Evangelho, como Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. E aí, a sua equipe maravilhosa, que nós confiamos os trabalhos de cura,
de autocura desta manhã. Muita luz que cai sobre nós. Luz de todas as cores, de todas as frequências, específicas para cada um de nós. Para a cura daquele órgão doente que nos trouxe a obreiros nesta manhã. Muita luz vai sendo absorvida pelo chakra coronário, em cima de nossas cabeças, limpando a nossa tela mental contra todos os maus pensamentos. Muita luz que reequilibra o frontal, agindo em todas as glândulas importantes, hipotálamo, hipófise, pineal. Quanta luz, reequilibrando o chakra laríngeo, cardíaco, gástrico, o esplênico, completando de ectoplasma o básico ou genésico e acendendo todos os pequenos chakras de nosso psicossoma. Agora sim, estamos em processo de autocura. Somos luzes, o mestre disse. Somos energia divina, ele nos contou. Mas também disse, para que tenhamos fé. E assim vamos sentindo a fé em forma de energia, caminhando por nosso corpo, artérias, veias, linfáticos, células sendo nutridas, receptores de membrana trabalhando, mitocôndrias produzindo ectoplasma de cura. É a autocura, nós podemos nos curar. É o núcleo celular se dividindo de uma forma fisiológica, típica, harmônica, divina, evitando assim o crescimento de nódulos, cistos, tumores, de câncer, de metástases. Nós podemos nos curar. E estamos nos curando. Vida é processo, cura é processo. E assim, ainda olhando nos olhos de Mestre Jesus, vamos juntos agradecer a Ele por este momento mágico em nossas vidas, de transformação moral, de transformação ética, de mudanças de paradigma, de quebra de barreiras. Vamos aprender a experienciar o amor de Maria, o amor de Jesus. E assim, olhando nos olhos do Mestre, vamos agradecer a Ele através da oração, que certamente um dia irá unir toda a humanidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Graças a Deus, que nosso Mestre nos oriente, nos ilumine e nos abençoe em mais um dia dele. Vamos trabalhar, graças a Deus. Até já!